Olá pessoal, eu escolhi hoje um tema para passar para vocês. O tema é diga o que fazer, não o que evitar. A estratégia simples para obter resultados consistentes. Com certeza você vai gostar desse tema. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: não pense num tapete vermelho. Alguém já disse para você não pensar num tapete vermelho? Não pense num cavalo branco. O que acontece com esse não que você mencionou? Parece que esse não simplesmente desapareceu. E você logo pensa no tapete vermelho, você logo pensa no cavalo branco. Talvez você diga para uma criança: menino, olha, não quebre o seu brinquedo, viu? Não quebre. Você dá um brinquedo para a criança e diz a ela isso: não quebre o seu brinquedo. E aí daqui a pouco você se surpreende vendo o brinquedo quebrado. Mas e se você trocasse esse não por uma outra instrução? Em vez de dizer não quebre o seu brinquedo, você dizer assim: olha, cuide bem do seu brinquedo. Porque olha, se você cuidar bem de seu brinquedo, ele vai durar muito. Você vai brincar com ele por muito tempo. Não precisa eu dizer para você que o resultado é muito diferente. Porque se ele cuidar do brinquedo, e a tendência é ele fazer isso, o brinquedo vai durar muito mais tempo mesmo. Os estudiosos da neurociência têm afirmado que focar no positivo constrói resultados melhores, resultados muito mais consistentes. Então, ainda com relação à criança, se você diz assim: meu filho, seja educado, porque ser educado é bom, porque ser educado ajuda a gente a ter um bom relacionamento com as pessoas. A gente tem um relacionamento interpessoal melhor e a gente se dá bem com as pessoas. Então isso ajuda bastante, focando no positivo. Talvez a criança reclame que não está conseguindo aprender, não está conseguindo se sair bem na escola. E em vez de você dizer assim: mas é porque você é burro, você não aprende nada. Por que não foca no positivo? Você pode dizer assim: você está se saindo muito bem, essa matéria pode ser um pouco difícil, mas se a gente usar as técnicas corretas para a aprendizagem, a gente consegue aprender. Então, existem técnicas de aprendizagem, por exemplo, a técnica da repetição. Você tem contato com a matéria na escola, você faz os exercícios, as atividades para casa, os deveres de casa. E aí você, ao repetir o contato com o conteúdo, você vai se sair bem. Então, fazer essas afirmações, dar essas instruções, ajuda a criança a desenvolver sua habilidade de aprendizagem. E ela não vai ficar pensando que é burra, pensando que não consegue aprender nada. Mas isso é semelhante em qualquer situação na vida. Qualquer situação, por exemplo, no trabalho, o líder quer obter resultados melhores, quer que seu time tenha resultados extraordinários, mas fica focando no negativo. Fica dizendo: o time não consegue isso, o time é ruim, o time é lento.
em vez de focar no positivo. Por exemplo, você poderia dizer: fulano, não atrase a apresentação de segunda-feira, viu? Ou então, você poderia dizer: fulano, espero que sua apresentação de segunda-feira comece rigorosamente no horário. Focar no positivo. Você talvez pudesse dizer assim: olha, você vai fazer a apresentação segunda-feira. Não esqueça de colocar boas imagens. Ou então você poderia dizer: você vai fazer uma apresentação segunda-feira? Lembre-se de colocar boas imagens na apresentação. Lembre-se, em vez de não esqueça. Se você está dando uma instrução para um time de call center, você talvez possa dizer assim: não esqueça de atualizar o telefone e o endereço do cliente, ok? Vocês devem nunca esquecer. Ou então você pode dizer: olha, é muito importante lembrar de atualizar o telefone e o endereço do cliente. Focar no positivo. É mais fácil lembrar. Talvez você esteja dando esse feedback e de repente você diz assim, você percebe que o atendimento faltou algumas coisas. Aí você pode focar nas coisas que faltaram, ou então você pode fazer um elogio pela parte que ele se saiu bem, e aí você pode dizer assim, ó, seu atendimento foi muito bom, foi ótimo, você fez isso, 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 e para melhorar ainda mais, na próxima vez, aí você pode fazer isso. Por exemplo, ele esqueceu de dizer o nome da empresa, esqueceu de perguntar se o cliente precisa de algo mais, posso ajudar em algo mais? Então, talvez não precise lembrar o que esqueceu, mas talvez você diga, da próxima vez, para ficar ainda melhor, você pode dizer o nome da empresa e perguntar se o cliente precisa de algo mais. Por exemplo, a empresa Internet Ilimitada agradece seu contato. Posso ajudá-lo em mais alguma coisa? Então, esse é um feedback positivo. Há uns 2 meses atrás, eu fiz um e-mail, eu redigi um e-mail com instruções desse tipo para o time de monitoria do call center. Nós temos um time de call center e nós fazemos uma monitoria toda semana. Várias vezes na semana a gente faz uma checagem das conversas gravadas, dos chats e analisamos várias coisas. Tem uma lista enorme de coisas que nós analisamos. E para cada item tem um sim ou não, se ele fez do jeito que a empresa deseja ou não, se ele não atingiu o ponto. E também tem um não se aplica, porque pode ser que nesse item não se aplicou esse detalhe. E tem também uns campos de texto, onde o monitor faz uma observação de algum ponto que não está contemplado nas perguntas ou algumas observações. Ele coloca lá. E eu percebi que o foco nos feedbacks que eles davam para o time era sempre no negativo, sempre no negativo. Esqueceu de fazer isso, não fez isso, não pegou o nome do cliente, tudo no não, tudo 100% no negativo. Eu dei essas instruções e mandei o e-mail. E fiquei
acompanhando as monitorias que estavam sendo feitas, e mais ou menos durante uma semana eu não vi as mudanças acontecerem nos feedbacks, continuou igual. Aí na semana seguinte eu peguei o mesmo e-mail, só dei uma olhada se tem algum ajustezinho para fazer e mandei novamente. Aí continuei acompanhando e aí eu vi as mudanças acontecerem, porque houve uma lembrança. Note que eu não afirmei ali que durante a semana não houve mudanças, eu simplesmente lembrei. E aí na semana seguinte as mudanças começaram a acontecer. E depois, numa reunião, nós tratamos do assunto, relembrando, e aí agora eles estão usando os feedbacks positivos. E aí, essa semana, uma das meninas da monitoria passou um e-mail para mim, agradecendo a sugestão e dizendo que o novo método está funcionando praticamente como uma ordem. Ou seja, está sendo mais fácil ser absorvido as sugestões que elas estão dando. Então, os resultados começaram a aparecer. E aí, para fortalecer ainda mais essa ideia, eu pesquisando ali na internet encontrei algumas frases, e essas frases são frases antigas e nem tem autores, ou se tem eu não sei quem são, mas vamos lá, eu vou mencionar aqui que algumas dessas frases, praticamente todas, eu acredito que você já as ouviu. Primeira frase: em casa de ferreiro, espeto de aço. Sim, espeto de aço. Casa de ferreiro tem que ter espeto de aço. Então, o que é que a gente aprende com essa frase? Em time preparado, a ferramenta tem que ser de ponta. Então, se em casa de ferreiro não pode ter espeto de pau, em um time preparado, as ferramentas de treinamento têm que ser as melhores possíveis. Outra frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui nós aprendemos a importância da persistência. Sim, a persistência. A persistência contínua, talvez pareça aqui uma redundância, né? Persistência contínua. Sim, persistência tem que ser contínua. Traz resultados sólidos, traz resultados mais constantes. Quem semeia ventos, colhe tempestades. O que é que nós aprendemos com essa frase? Quem semeia dedicação, colhe sucesso. Então, se nós queremos que uma coisa dê certo, nós precisamos continuar, ser persistente. Mais uma frase: devagar se vai ao longe. O que é que nós aprendemos dessa frase? Com paciência e estratégia, chegamos mais longe. E por fim, a união faz a força, ou seja, colaboração constrói maiores conquistas. Então, nós precisamos dos outros. Quando você acha que já sabe tudo, quando você acha que não precisa de ajuda de ninguém, os seus resultados diminuem. Concluindo, sempre que surgir a necessidade de ação, de comando, de resultados extraordinários, seja positivo. Fale no positivo. Troque, não esqueça de, por lembre-se de. Note, troque, não esqueça de, por lembre-se
Troque o "você sempre chega atrasado", troque por "da próxima vez, faça um esforço para chegar antes da hora", porque isso é ter consideração pelos outros. Troque o "não use muito texto no slide" por "use apenas imagens para reflexão, pouco texto", e seus slides devem ser para fazer destaques na sua apresentação. Slides não é para ser lido. Slide é para destacar pontos mais importantes na sua fala. Então, quando o foco é na positividade, os resultados são muito mais consistentes. Portanto, seja positivos na sua comunicação e consiga resultados muito mais consistentes.